Beleza? Estamos aí de volta para mais uma aulinha, poliedros. A segunda parte, onde a gente vai ver como descobrir o número de arestas a partir de vértices, conhecendo as características do vértice, e também conhecer os poliedros regulares. Mas então vamos lá. A gente consegue descobrir o número de arestas conhecendo as características da face, como a gente falou já na aula passada. E aí, com a mesma ideia, a gente vai encontrar o número de arestas conhecendo o vértice. Vamos supor que eu tenho o vértice V1 aqui. Esse vértice V1 sai, sei lá, 4 arestas. Esse é o vértice V2, sai 1, 2, 3, 4, 5 arestas. Aí vem o vértice V3, que parte em 1, 2, 3 arestas, 4 arestas, e assim vai, a gente vai seguindo. E a gente consegue perceber que as arestas elas acabam coincidindo. Por exemplo, essa aresta aqui, ela ficou fazendo parte desse vértice e desse que está acontecendo em vermelho. Então, há uma contagem dupla, como também tinha essa contagem dupla lá no número de arestas conhecendo a face. E aí, eu sempre vou contar 2 vezes o número de arestas. E 2 vezes o número de arestas pode ser calculado por 3 vezes V3, que são o número de vértices que partem 3 arestas, mais 4 vezes V4, número de vértices que partem 4 arestas, 5 vezes V5, e assim a gente vai fazendo. Então, o valor do A a gente consegue calcular dividindo essa expressão por 2. E aí eu vou ter um número de arestas de um determinado poliedro convexo. A gente também consegue aqui no exemplo que eu coloquei, no exemplo numérico, que mostra um poliedro convexo possui 7 vértices. Então, eu já tenho o valor total V igual a 7. Sabe-se que 5 desses vértices concorrem 4 arestas. Então, vai ser o V4. Partem 4 arestas dele. E aí, esse número são 5, como disse o problema. E no restante, que são os outros 2, concorrem 5 arestas. Então, V5 é igual a 2. Agora é o seguinte, quantas faces possui esse poliedro? Vamos pensar primeiro. Pela relação de Euler, V mais F é igual a mais 2. O número V eu sei. O F não. A aresta também não. Putz, então dessa expressão eu só conheço uma delas. Faltam outras 2. Ok. Então vamos lá. Primeiro eu preciso descobrir o número de arestas, que aí substituindo aqui na relação de Euler, eu descubro o número de faces, que é o que o problema está pedindo. Ó. Beleza. Então, número de arestas eu posso calcular como 4 arestas que concorrem no mesmo vértice, são 5 vértices que têm essa característica. 5 arestas que concorrem no mesmo vértice, são 2 vértices que têm essa característica. E acabou, já tenho todos os vértices. O número de arestas, então, é 20 mais 10 sobre 2, que dá 30 sobre 2, que vale 15. Beleza. Agora, sabendo o número de arestas e o número de vértices, eu descubro o número de faces, que é o que o problema está pedindo. 7 vértices mais face tem que ser igual a 15 arestas mais 2. Daí, face é 17 menos 7. Face
é igual a 10. Esse poliedro, então, que ele está pedindo, possui 10 faces. Beleza? Então, a gente viu que é bem fácil, dá para desenrolar isso numa boa. E aí, com isso, agora a gente pode dar continuidade aos poliedros regulares, que é uma parada muito legal. Então, galera, poliedros regulares. Um poliedro, ele é convexo, ele é dito regular se suas faces são polígonos regulares congruentes entre si. E se seus ângulos poliédricos são todos congruentes entre si. Aqui nós temos 5 exemplos. Ó. Esse primeiro tetraedro, esse aqui é o famoso cubo, que é o hexaedro, octaedro, decaedro e icosaedro. Então, todos esses caras são formados por figuras, como disse aqui a nossa definição, por polígonos regulares. No caso, aqui esse triângulo é equilátero, o triângulo da base é equilátero, o triângulo lá atrás é equilátero e o triângulo daqui também é equilátero. Nesse daqui, os quadrados são todos iguais, né? No caso, são todos quadriláteros, no caso, quadrado. Também triângulo equilátero, pentágono regular e triângulo equilátero. Beleza? Vamos falar do primeiro, desse cara aqui, ó. Ele é o tetraedro. O tetraedro, ele é legal. Essa é a sua planificação, tá? Importantíssimo para o Enem saber dessa planificação. Não só dessa, mas de todas, para você visualizar melhor. Imagina que eu peguei uma base que é um triângulo e juntei esses caras aqui em cima. Nessa situação, eu sei que o número de faces é igual a 4. Porque eu tenho um triângulo na base, que não aparece, mas está aqui, os outros 3 fechando em cima. E tenho também o número de vértices bem tranquilo de contar. 1, 2, 3, 4. Tem outro? Não, porque o que aparece é lá no fundão. Tá? Está escondido, mas está lá no fundão. Então, nós temos 4 vértices. Ops. Deixa eu voltar. 4 vértices. E o número de arestas também é simples da gente contar. Só que tome cuidado para não contar na planificação, que aí você vem de forma errada e faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Nesse desenho, que é o tridimensional, é o mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí sim eu tenho 6 arestas. Seria até simples da gente encontrar esse número de arestas por aquela relação. Eu conheço as características de cada uma das faces. As faces são triangulares e são 4. Então, 3 vezes 4 sobre 2 por conta da contagem dupla. Isso dá 12 sobre 2. No final, dá 6, como a gente tinha que encontrar aqui. Beleza? Então, esse é o tetraedro e o que a gente precisa ficar atento é na sua planificação. Agora a gente está aqui com outros 3 camaradas. Esse aqui é conhecido por todo mundo e o nome dele é o hexaedro, vulgo cubo, e é bem simples da gente visualizar isso porque a gente toca sempre nele. A gente tem o dado, né? E está sempre tocando nesse cara. Então, o hexaedro ele tem 6 faces. Todas essas faces são quadrados, então são quadriláteros, tá? Todas elas. Vou botar assim, ó, F4. O número de arestas a gente também consegue contar. Eu tenho 4 em cima, 4 embaixo, não aparece, mas encontra esse aqui, e 4 na lateral.
Então, eu tenho um total de 12 arestas. O número de vértices também é bem simples. 4 em cima e 4 embaixo. 8. E ele também respeita a relação de Euler. Se eu somar face e vértice, dá 14, que é a aresta mais 2. Esse daqui é o octaedro. O octaedro é formado por 2 pirâmides. Ele tem 8 faces. Todas essas faces triangulares. São todos F3. O número de vértices é bem simples de contar também. Olha. Eu tenho 1 em cima, 2 mais 1 embaixo, 3, 4, 5 e 1 lá no final, 6. E o número de arestas também é fácil de contar. 1, 2, 3, lá no fundo, 4, 5, 6, 7, lá no fundo, 8, 9, 10, 11, 12 que estão lá no fundo. Eu sei que não é tão simples da gente visualizar assim, né? Mas se você fizer a relação de Euler somando esses dois caras, dá 14, que é a aresta mais 2. Beleza? Esse aqui é o dodecágono. Eu não sei, mas acredito que eu tenha falado lá em cima decágono. Se eu falei lá em cima decágono, te considere, por favor. E é dodecágono. Ele tem 12 faces. Essas 12 faces, agora fica mais difícil de eu contar o número de vértices e o número de arestas aqui. Mas as faces eu já pego pelo nome dele, né? Dodecágono. Então, pelo nome, eu já pego o número de faces. Mas o número de arestas e de vértices, a gente só vai conseguir encontrar pela relação de Euler e pelas características da face. São 12 faces pentagonais. Então, o número de arestas você acha como 5 vezes 12 dividido por 2. 60 dividido por 2, que vale 30. Sabendo agora o número de faces e de arestas, vem a relação de Euler. V mais F é A mais 2. E agora fica tranquilo, ó, porque sabendo desses caras aí, basta a gente desenrolar. V mais 12 é igual a 30 mais 2. V é 32 menos 12. V é igual a 20. Ah, então nós temos 20 vértices. Se você quiser confirmar, irmão, pega isso aqui e sai contando. Mas lembre-se, lá atrás tem várias coisinhas que a gente não vai conseguir visualizar. Beleza? Agora, por último, mas não menos importante, icosaedro. Essa figura meio bizarra, ela tem 20 faces. Só contar aqui na sua planificação. O número de arestas e o número de vértices, de novo, vai ser bem difícil contar um a um. Então, o que eu vou fazer? Vou, conhecendo as características de cada uma das faces, descobrir o número de arestas. Então, o número de arestas são triângulos, 3 vezes 20 sobre 2. 60 sobre 2, 30 arestas. Vértice mais F é igual a A mais 2. Vértice mais 20 é igual a 30 mais 2. 32 menos 20, números de vértices, 12. E aí, beleza. Temos, então, do icosaedro o número de vértices, faces e arestas. Cada um desses poliedros, eles têm a sua importância, mas são os 5 únicos poliedros regulares. Não existem outros poliedros regulares, tá? E aí, sempre que falar de poliedros regulares, se sabe que são esses 5, não existindo outro. Beleza? Uma outra parte legal, galera, dos poliedros regulares é a parte de dualidade. O que seria isso? Se você ligar os pontos médios, na verdade, né, os centros de cada um
de cada face desse poliedro regular, você encontra um outro poliedro regular. Então, por exemplo, nesse cubo aqui, eu fiz os vértices do poliedro que vai ser desenhado dentro como sendo o centro das faces aqui, tá vendo? E depois eu fui ligando esses centros. Liguei aqui, liguei aqui, liguei aqui. Liguei aqui, liguei aqui, vou fazendo assim. Aí eu encontrei essa figura dentro dele, que é o octaedro. Então, cubo e octaedro são duais um do outro. Por quê? Porque se eu pegar dentro do octaedro e fizer também a ligação dos pontos médios, eu encontro o cubo. O tetraedro é autodual. O que significa isso? Ele é o dual dele próprio. Se eu ligar os centros de cada vértice, vou montar um tetraedro dentro dele. O dodecaedro e o icosaedro são duais um do outro. Na mesma ideia do cubo e do octaedro, nós temos o dodecaedro e o icosaedro. E aí, ligando os pontos também. Aqui é impossível, né? Se a gente parar para dar uma analisada, é meio impossível de visualizar isso assim e tentar desenhar isso no plano. Aqui, com a ajuda da tecnologia, eles já me deram pronto isso. A gente acha com facilidade na internet. Mas o dodecaedro e o icosaedro são duais um do outro. Beleza? Isso é muito, muito maneiro. É uma parada bem legal você analisar essa situação de que eles se completam. Um polígono regular dá origem a outro polígono regular. E assim você sempre vai encontrar polígonos regulares um dentro do outro. Para a gente finalizar essa parte aí dos poliedros, vamos ver a soma das medidas dos ângulos de todas as faces de um poliedro convexo. Como assim? Eu quero somar cada ângulo interno de sua face. Essa soma já tem uma formulazinha pronta. 360 vezes o número de vértices menos 2. Então, para eu somar todos os ângulos internos das faces de um poliedro regular, ou melhor, de um poliedro convexo não necessariamente regular, basta substituir nessa formulazinha. Por exemplo, nós vimos que o tetraedro, aquela figura assim, lembra? Um triângulo embaixo, ligando os caras lá em cima, tem 1, 2, 3, 4 vértices. Nesse caso, a soma é 360 vezes 4 menos 2. 360 vezes 2. 720. Beleza? Então, uma formulazinha que é fácil de usar e é só decorá-la. O resto vai ficar bem de boa. Então, galera, só para a gente fechar agora, vamos conhecer o poliedro que deu origem à bola de futebol. Isso daqui é o nosso icosaedro. A gente sabe o número de faces e o número de vértices. Vimos lá em cima. E esse é o poliedro que deu origem a essa bola, que a gente conhece bastante, né? Brinca pra caramba com ela aí. Tá, como é que surgiu esse poliedro? Imagina que em cada um desses vértices aqui, você arrancou uma pirâmide e essa pirâmide cortou aqui, 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 aqui e aqui. Então, eu cortei, na verdade, um pentágono, ficando como está aqui, ó, nessa parte em preto. Cada um dos vértices de antes me deu origem a um pentágono. Então, agora eu tenho F5, sendo igual a 12 no meu novo poliedro, que é um poliedro truncado, que é esse onde a gente arranca os vértices. E cada vértice, na verdade, deu origem a outros 5. Consegue perceber aqui? Esse vértice que tinha antes deu origem a outros 5. E aí, eu até sei, nessa bola de futebol, agora, o número de vértices. Porque eram 12 vértices.
cada vértice virou 5. Então, 12 vezes 5, 60 vértices. Sabendo o número de vértices, quantas faces tem? Cara, o número de faces é o número de faces pentagonais mais o número de faces hexagonais. Cada triângulo que nós tínhamos antes, nós fizemos agora um pentágono. Esse em branco aqui era a face que nós tínhamos antes, e aí ela virou um pentágono. Quantas faces tínhamos antes? 20. Então agora nós temos 20 faces hexagonais. Daí então, um total de 32 faces, porque eu só estou somando esses dois caras. Beleza. E o número de arestas? Eu conheço as características da face. Se eu conheço as características da face, eu conheço também o número de arestas. Basta fazer 5, que são pentágonos, vezes o número de pentágonos, que são 12. 6, que são os hexágonos, vezes o número de hexágonos, que são 20. Tudo isso dividido por 2. Daí dá 60 mais 120 sobre 2, que vai dar 90. Então, a gente tem 90 arestas, 32 faces e 60 vértices. Se eu somar, só para comprovar a relação de Euler, se eu somar 60 mais 32, tem que dar 90 mais 2. Isso é uma verdade. 92 é igual a 92. Beleza? Então, agora vocês fiquem aí com os exercícios, deem uma pesquisada, façam tudo direitinho e qualquer coisa é só deixar mensagem aí que assim que der eu respondo. Beijão a todos, até mais, molecada.